noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui reunidos, né, na véspera aí de um feriadão grandão, mas estamos aqui para estudar, aprender, vivenciar tudo que o nosso querido amigo Fábio, que sempre uma oportunidade muito boa de tê-lo conosco, né, lá da Casa dos Espíritas, né? E vai trazer hoje um tema também muito importante para as nossas reflexões sobre a indulgência. Então, vamos todos nos conectar nesse momento para que possamos, nessas horas que vamos passar aqui, observarmos o quanto que nós precisamos, né, e quanto que o Evangelho traz para nós todas essas diretrizes para a nossa vida. Então, vamos fazer a nossa prece de início. Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime e incondicional de todas as horas, neste momento, Senhor, em que os nossos corações encontram-se reunidos, buscando o aprendizado, buscando o aprofundar do Teu Evangelho, que para nós é um grande farol, uma grande bússola para um entendimento mais profundo do nosso percorrer aqui na Terra, onde cada um dos temas trazidos tem uma consonância com o nosso dia a dia, com a nossa forma de olhar o mundo, enxergando sempre nas nossas dificuldades íntimas as oportunidades de um crescimento como espírito, onde o caminho evolutivo é o nosso objetivo. Que nós possamos, através das palavras do nosso amigo, intuído que está para trazer para cada um de nós todo esse entendimento que nós precisamos. Abençoa a noite de hoje, Senhor. Nos faz sentir a Tua presença através de todos esses amigos espirituais que preparam o ambiente, sabendo que cada um de nós que aqui está necessita de encontrar-te. Abençoa a nossa noite e se conosco, hoje, agora e todo sempre. Boa noite. Parabéns para todos que estão aqui, né? Um feriadão assim não é fácil, tanto questão de trânsito, quanto questão também dos compromissos pessoais, das viagens, né? Eu acho que muitos vão viajar também amanhã. Tá dando para ver aí o tema do estudo da noite de hoje, a indulgência. Primeiramente, agradecer mais uma vez a Silvinha o convite. Silvinha, com todo carinho aqui, como para quem não viu, tá aqui, ó, na caneca, viu? Silvinha. Doutora Silvia, né? E quem estava aqui também no seminário agora, nesse último final de semana, maravilhoso, maravilhoso seminário do colega, do amigo, um novo amigo, né, que é Fellini, Dr. Fellini, mas ele não gosta de chamar Dr. Fellini. Para quem não sabe, ele é lá de Alagoas e conheci ele num evento e houve essa ponte e graças a Deus foi maravilhoso. Eu vou pedir licença para ficar sentado, eu esqueci de falar isso. Porque eu estou alguns dias com o meu filho adoentado e eu estou numa luta. Acabei, inclusive, de vir da consulta médica para cá. Deixei ele em casa e ele tem 15 quilos. Então eu estou com as costas que eu não aguento aqui. Né? Por mais que eu ainda seja muito jovem, 44 anos, mas 15 quilos, segurando assim, aguardando a consulta médica. Eu passei uma hora com ele em pé, eu acho. Aí estou dando aproveitando esse momento, né, do espírito, mas também para o corpo manter são. Eu pedi uma folha e uma caneta aqui, até para começar com esse tema, para fazer uma enquete rápida com vocês. Quem está na internet aí também pode comentar. Vocês conseguem ver o que é que estão vendo aqui? Olha aí, participação. O que é que está aí de trás, dá para ver? Tem um jovem ali. Alguém gostaria de arriscar?
Dá para ver atrás, está longe, né? Mas sim, na internet. Pronto, vamos lá, vários comentários, né? Um ponto, uma bolinha, um papel. O que isso tem a ver com o estudo da noite de hoje? Tudo a ver, tudo a ver. Parabéns para quem disse o papel. Né? Isso aqui, imaginemos que nós somos esse papel e o ponto seja um defeito, uma dificuldade, um problema. Todos teremos, mas instintivamente é normal a gente ir lá para o ponto, a gente ir para o defeito, a gente ir para o problema. E esquecer que além desse ponto, acima dele, tem um papel lindamente confeccionado, né? Você vê que ele foi muito bem trabalhado, delineado, as pontas, muito bem geométrico, um retângulo perfeito. E o que a gente faz no dia a dia? Isso que eu falo a gente é porque se eu estou aqui falando, provavelmente eu faça bem mais do que vocês, porque todos estamos no mesmo barco chamado Expiações e Provas. É um barco planetário. E o que a gente tem que fazer para acelerar esse barco para chegar naquela ilha ali de regeneração que está nos olhando? Aí tem que ter essa imagem, que a imagem para mim ficaria só aqui, só nessa imagem. E observa que não é uma imagem apenas de Jesus, é uma imagem de Jesus estendendo a mão, mostrando ali, ó, estou aqui, eu te ajudo. E a gente precisa refletir nesse tema tão belo da indulgência, que quando aqui mais uma vez uma imagem de Jesus, que a gente estuda isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, bem-aventurados os que são misericordiosos, a indulgência. Mas quem é muito religioso, não sei se tem alguém aqui ou que veio do catolicismo ou é católico, o catolicismo ele estuda a indulgência também, ele vai mais além, é uma indulgência que hoje não se fala muito, mas antigamente, principalmente eu acho que na Idade Média, utilizava esse termo indulgência como uma vitória. Vamos dizer, a pessoa tem que subir aquele degrau tal para pegar a sua indulgência. Um exemplo. Eu não estou falando aqui primeiramente com tom de crítica, eu respeito todas as religiões, católico, protestante, budista. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu estou dando como um exemplo. Porque uma vez me perguntaram isso, mas a indulgência não era aquele documento que a igreja, né, disponibilizava na Idade Média e tal, que até o Martinho Lutero, fundador da igreja protestante, ele questionava isso também. Era uma das coisas que ele questionava. Mas é como se fosse um documento que perdoasse os pecados. Porque se você for na literatura e na etimologia da palavra, a indulgência é perdão, é você olhar o lado positivo. É você ver aqui o papel antes de ver a bolinha, o furo, o cisco, a velha trave. No olho, o cisco, né? Então, eu estou ali olhando minha colega, eu estou vendo um cisco no seu olho, mas eu estou esquecendo que tem um pedaço de graveto cravado aqui, mas eu não me importo, porque eu estou preocupado com o cisco do olho dela. O que eu estou sendo? Não estou sendo indulgente. Então, sempre que a gente pensar em olhar o defeito dos outros, em crítica destrutiva, a famosa fofoca aí que não vai para lugar nenhum, lembre-se que a gente está deixando de ser indulgente. E a indulgência ela precisa ser praticada e contemplada, porque era o que Jesus fazia 24 horas, principalmente com essa imagem aqui. E aí eu quis simbolizar essa imagem da manjedoura, porque provavelmente alguém iria olhar ali o defeito. Está do lado do animal, lugar sujo, lugar pobre. Imagina naquela época. Porque hoje é Jesus, Jesus é Jesus, né? A manjedoura, o símbolo do Natal, é muito lindo, belo. E na época? Rapaz, o negócio do lado do animal, cheio de sujeira, esterco ali. Como é que faz um negócio desse? A ilha, mais uma prova. Ele nasceu aqui, ele veio ao mundo material como governador dessa esfera, mostrando que, a partir daí, em tudo, temos que ser indulgentes. Em tudo.
E a gente chega nesse capítulo, eu sugiro, quem quiser, inclusive importante nesse período de Páscoa, lembrar, né, da renovação da Páscoa, já teve ou vai ter aqui, sobre a Páscoa mesmo. Nesse período não tem, né? Pronto, então até tocar um pouco no assunto, já que estamos, né? Porque a Páscoa era aquele momento contemplado e celebrado pelos judeus pela libertação, pela aquela libertação lá do cativeiro, lá do Egito. E aí é a Páscoa, libertação. E para os cristãos, vem a Páscoa, coincidiu, né? Ele estava naquela Santa Ceia, é uma ceia de Páscoa que ele estava com os discípulos. Coincidiu ali de estar no momento de Páscoa e haver o quê? A crucificação. E aí o catolicismo, o cristianismo, ele pegou esse momento de Páscoa para falar da ressurreição de Jesus, né? E a gente, como espírita, né, não vou aprofundar nisso, mas sabe que será que foi ressurreição mesmo? Como é que é? Essa questão é um pouco polêmica, não vou nem tocar no assunto, que é o corpo fluídico, né? Isso aí deixa para lá. Eu já vi até debates isso entre espíritas. E aí, Jesus, o corpo é normal, é fluídico, não é? Como é que foi ali? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos focar no que ele pregou, vamos focar nos assuntos, no Sermão da Montanha, porque senão fica discutindo o sexo dos anjos, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas aí fica como dever de casa para a Páscoa, esse período, que estudemos esse capítulo. Então eu peguei só um trecho, já que é um capítulo até um pouco extenso, mas esse trecho é importante ser lido. Tá pequeno, eu vou ler para vocês aqui. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Observem nesse parágrafo que resume aí que fala que não necessariamente a gente vai sempre esconder os defeitos do próximo, a gente pode sim até observar. Mas se em algum momento na vida tiver que comentar, que seja de forma construtiva. Não tem aquele amigo que chega assim no peito, só eu e você que fala. Fala para mim, só eu e você. Qual o meu defeito? O que eu estou fazendo de... Posso dizer, não encare como uma crítica destrutiva, saiba que é para o seu bem, e ali você fala. Um exemplo de conversa, dois amigos íntimos. Então a gente tem que lembrar nisso. Saber falar. Primeiro, se um está pedindo e tem autorização, ali a gente comenta. Mas observa que fala aqui, ó. Ao contrário, oculta-os. É isso aqui, a gente está vendo na rua, está vendo ali o defeito. Eu estou vendo ali o cisco, mas eu tenho uma trave aqui. Então, para que eu estar divulgando? Para que eu estar colocando ali no trombone? Olha o cisco da nossa colega. Oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. Olha aí a conversa, olho no olho. Então é importante. Esse momento alguém já passou ou vai passar. Um parente, de pai para filho, de irmão para irmão. Olha, vamos conversar, me ajude. Ou então a pessoa não pede humildemente e a gente vai lá. Só posso abrir o coração, posso comentar algo que está até me atingindo, está me incomodando. Mas eu quero fazer isso para o seu bem. Lembrando que o intuito final é o bem, é a felicidade, é o amor, é a paz. Nada destrutivo, é construtivo. Aí vejam que interessante esse parágrafo. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Por isso que é construtivo. Quando você constrói, você presta um serviço. Mas, mesmo neste caso, olha aí, atenção, tem o cuidado,
de os atenuar tanto quanto possível. Atenuar, usam a linguagem eufemista ali, uma coisa mais leve. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Lembrando aquele provérbio chinês, né? A flecha atirada, a palavra proferida, nada disso volta. E comunicação é uma arma para o bem e uma arma para o mal. Você pode ali estar salvando ou ferindo. Então, pelo amor de Deus, quando a gente for soltar a palavra, a gente pense antes. E aí? Aí diz, olha, quando criticais, que consequência se há de tirar? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Isso quem falou foi do fait, é bom em francês, do fait, bispo de Nevers, Bordeaux. Então observa que foi um espírito que hoje a gente pode dizer que está num nível hierárquico mais superior. Bom, imagina Jesus falando isso para a gente. Imagina naquela época o Sermão do Monte, todas as parábolas, o olho no olho, que magnetismo ele não passava, que responsabilidade. Vejam a delicadeza desse texto, da forma de a gente saber falar com as pessoas. Porque diz aqui, ó, quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A que não tereis feito que reprovais, visto que estás a censurar. Resumindo, faça com o outro o que queres para você. A gente quer já chegar, uma pessoa chegando assim no pé do ouvido, você está errado, botando o dedo na cara da gente, apontando os nossos defeitos. Defeitos temos. Sempre teremos bolinhas, até chegar no nível perfeito. Celeste, aí vai demorar demais. Mas até lá, temos nossos defeitos. Aqui, peraí. Caridade e amor do próximo. Aí eu pesquisei no Livro dos Espíritos essa pergunta super interessante, 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Olha aí, abre aspas, a resposta do Espírito de Verdade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Para quem estuda sabe que é o famoso BIP. Decora, é fácil, BIP. BIP. B, benevolência. I, indulgência. P, perdão. Então observe que a própria caridade, a palavra e a etimologia dessa palavra não é tão simples. A caridade em si é simples, é um ato simples, mas essa simplicidade é feito de um trabalho para chegar até ela. É paradoxal, mas é isso, é algo complexo que torna simples. Porque caridade, olha ali. Mas para chegar nesse nível de caridade, a gente tem que ter o quê? Benevolência para com todos. Viu? Independente de time de futebol, partido político, de religião, é com todos. Benevolência para o ateu, para o hinduísta, católico, protestante, Náutico, Sport, Santa Cruz, não vou falar mais nada. Resumindo, todos. Daí já vemos a grande dificuldade, minha gente. Vivemos num mundo intolerante. Guerras físicas, guerras intelectuais, guerras nas redes sociais, porque não há a benevolência para com todos. Isso é um item. Ah, mas eu fui benevolente e agora eu estou sendo caridoso. Calma. E a indulgência para as imperfeições dos outros? Eu atingi esse nível, estou sendo benevolente. E a indulgência? Que é o que a gente está estudando desde o início e vai estudar o resto das nossas encarnações, porque tem que ser indulgente, é um princípio para chegar na caridade.
e o perdão das ofensas. Esse talvez seja o mais difícil. Porque quando a gente vê, teoria é muito fácil, né? Ah, eu perdoo. Mas quando mexe com a gente, quando mexe com a nossa mãe, com o nosso filho, quando tá ali, aparece no jornal, né? Jornal que eu falo digital, né? Jornal online. Ah, tem que perdoar. É muito fácil a teoria. Então, será que estamos sendo caridosos? Será que já atingimos o nível de caridade? Quando a gente utilizar essa palavra caridade, lembre-se do BIP. E será que estamos sendo de verdade? Ou estamos num propósito, num princípio diário de luta para um dia sermos alguém caridosos? Entendeu? A complexidade é essa. Mas a caridade é simples por ela. A sua simplicidade se impõe, mas para chegar até ela, o trabalho é duro. Por quê? Não é religião, não é nada, é isso aqui. O que quer dizer? Fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência e perdão. Memorize. Quem está online aí, BIP, BIP. Anota no caderninho. Vale a pena. Que nem fazia o próprio Santo Agostinho, né? O famoso Agostinho aí, canonizado santo pela Igreja Católica, ele anotava. E ele anotava diariamente. Ele ia dormir, pegava um caderninho e anotava ali. Aí no outro dia ele via o que foi que eu fiz hoje, aí anotava. Hoje em dia a gente poderia dizer: briguei no trânsito. Olha aí, anotar tudo o que você fez no dia. Briguei no trânsito. Falei, vá com Deus, meu amigo. Tô feliz, você levou o retrovisor junto, né? Aquele vizinho que passa das 10 horas, ó, pancadão. E a sua dor de cabeça, enxaqueca aumentando. E aí? Anote tudo, desde os seus pensamentos até as suas ações. E aí? Receita de Santo Agostinho. No outro dia você vai lá, ó. Compara o dia anterior com o dia subsequente e o consequente. Aí você vai dizer, olha, hoje eu já não briguei no trânsito, então já evoluí. Ele fazia isso mantendo as coisas positivas. Por exemplo, hoje eu dei bom dia a um mendigo na rua. Bom dia, amigo. Tudo bem? Alguém que está ali já é excluído pela sociedade, mas eu lembrei de dar um bom dia positivo. Mantenha a receita positiva. Vá deletando e apagando as negativas. Isso é um trabalho diário, até a gente chegar no verdadeiro BIP, porque é a salvação. Não é que isso seja um mantra, minha gente. No Espiritismo não há dogmas nem símbolos, não é mantra. É algo que simplesmente o espírito precisa para evoluir. O corpo não precisa de água, temos 70% de água. O corpo precisa da água. Se não beber água, morre. O corpo desfalece. A doutora concorda. E o espírito? Para evoluir, para crescer cada vez mais, precisa disso aí. É a caridade. A água, a fonte da vida espiritual. E aí na pergunta 903 do Livro dos Espíritos diz: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. Veja que magnífica pergunta do senhor Allan Kardec, né? Ele teve o cuidado ali de por estudar os defeitos. Ele apenas não disse por falar, ele estudar. Olha a resposta. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Ou seja, algum dos tópicos faltou ali. Se faltou a benevolência, se faltou a indulgência ou perdão, basta faltar um dos três, que você já está incorrendo em falta de caridade. Se o fizer para tirá-lo daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Olha que maravilha. É o estudo da noite de hoje. É uma das virtudes contidas na caridade. Repetitivo, mas eficiente.
Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E a gente teve um grande exemplo no seminário aqui. Para quem não sabe, não veio, teve um seminário, parabéns mais uma vez, doutora, muito bem organizado, sobre autismo, que é algo muito importante e algo muito delicado. É delicado. Então, olha, assim, se o fizer, segundo parágrafo aqui, ó, se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los tal estudo, poderá ser-lhe de alguma utilidade. Sabe qual é o exemplo? O nosso colega expositor desse seminário, ele colocou um vídeo, mas ele disse, olha, esse vídeo é para estudo. Esse vídeo é para a gente entender o que está acontecendo, que era um vídeo pesadíssimo. Que era um vídeo de um jovem que chegou a agredir a própria mãe, puxar o cabelo, uma criança batendo no seu rosto, que ele quis mostrar o nível 3 do autismo, mas como forma de estudo científico. Agora, coloca uma imagem dessa, simplesmente joga na rede social, aí vai ser o primeiro parágrafo. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque está com a falta de caridade. Aí você está divulgando a imagem de uma criança, de uma mãe, simplesmente jogando o vídeo. Entenderam a diferença? Isso também é indulgência. É muito sério. E aí vem a pergunta com a resposta mais curta e mais magnífica, é essa daqui, ó. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe como guia e modelo? Olha aí, 5 letrinhas. Jesus. É a menor pergunta e a mais completa de todo o estudo do Livro dos Espíritos. Jesus. E aí, como imagem, mostrando como se fosse numa fase inicial da Terra, geofísica, ali pode ver que está até uma coloração diferente, porque a Terra passou por várias transformações, né? Lava, era do gelo, então vamos dizer aquela área, aquela época da parte quente, das lavas, dos turbilhões, estava lá Jesus, olha, 6 bilhões de anos atrás. Essa imagem, eu gosto de usá-la para a gente refletir. Vamos lá, é regra de 3. Se 6 bilhões de anos atrás Jesus já era glorificado por Deus, um construtor e arquiteto planetário, porque não é simplesmente ser governador, o governador ele está desde a sua formação. O governador está aqui há muito tempo, é criando a geofísica ali. Regra 3. Se Jesus está glorificado por Deus há 6 bilhões de anos, quem somos nós? Quem somos nós? Quem éramos nessa fase aí? Bactérias, seres unicelulares? Então, entendamos que se a resposta do guia e modelo é Jesus, na dúvida é nele, não tem outro. Ah, mas eu li um romance que falava daquilo. Vai em Jesus. Mas eu estou com dúvida. Vai em Jesus. Meu filho está frequentando, tem 2 anos e meio, está frequentando um projeto na Federação Espírita que aqui em Pernambuco, acho que foi o primeiro, está começando em outro. É evangelização para bebês. Que é um trabalho muito sério, né? Tem que ter pessoas que tenham a sensibilidade, tenham também a expertise de tratar com bebês, e os pais têm que participar também. Aí eu estou comentando isso porque tem uma musiquinha que é sempre trabalho com música, que é fantástica, a musicoterapia. E aí uma música diz que a criança levou uma pancada de um amigo e quer revidar. É claro que eu quero revidar aí, mas antes de fazer, eu penso e paro para pensar aí. O que Jesus faria em meu lugar? Vejam que simplicidade da música e que grandiosidade. Na dúvida, o que Jesus faria em meu lugar? Então vai todo mundo sair hoje daqui pensando, lá no trânsito, já começa no trânsito aí. O que Jesus faria em meu lugar? E assim é na vida, minha gente. Porque o tema hoje é indulgência. Como é que Jesus agiria? Como é que seria a indulgência de Jesus? Na dúvida, é aqui, ó. Não tem outro. E aí o exemplo das criancinhas, né? Estava ali com mais um sermão.
várias pessoas ao redor, e aquelas crianças brincando, gritando, e aí os apóstolos ali, calma, afasta o menino, afasta. Jesus, calma, deixai vir as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem se assemelhar a elas. Mais uma grande lição que Jesus deixou, que as criancinhas são grandes mestres. Quem tem criança em casa? Levanta a mão aí. Vamos dizer, até 7 anos. 7 anos. De 0 a 7. Tem? Tem algum? Mas até 11 tem, né? Criança, 12 já é aborrecente, né? Pré-adolescente. Então, vejam, a partir de hoje, vamos olhar com outros olhos mais uma tarefa de casa aí, ó. O que Jesus faria em meu lugar? Muitas vezes eu tenho um filho de 2 anos e meio que, antes de vir para cá, senhoras e senhores, ele me deu um banho de sopa. Eu tive que tomar banho. Respira fundo, dá aquela calma, eu vou para um centro espírita. Já pensou? E são lições de vida eterna que a gente tem diariamente. No lar, no trabalho, no caminho do lar até o trabalho, o trânsito é a maior escola, é o trânsito. Eu sempre, quando pego um Uber, gosto de conversar. E aí, tá quanto tempo? Como é que tá essa vida? Já foi ao cardiologista? Tá fazendo terapia? Porque é muito estressante o trânsito, minha gente. Imagina a pessoa trabalhar ali, né? 8, 10 horas, né? E hoje tem muitos profissionais de aplicativos. Imagina, precisa, né, de uma força. Eu sempre gosto de conversar. E a família em casa tem que ter um grande apoio, porque não é fácil, não. Então, um exemplo, um exemplo aí de indulgência, né? Enquanto vários estavam olhando ali os defeitos, fala alto, atrapalhando, Jesus sendo indulgente para as criancinhas. Deixai vir as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem se assemelhar. Assemelhar em quê? Na simplicidade, na ingenuidade, na alegria, na pureza. Você coloca ali um grupo de crianças, ela não vai perguntar qual o seu contra-cheque, não vai perguntar qual o seu carro, não vai querer saber se é branco, preto, pardo, amarelo, vermelho. Ela quer brincar, ela quer sorrir, ela quer estar feliz. E é isso que a gente precisa se assemelhar às crianças, é parar com essa falta de indulgência em tudo. Desde a fofoca do vizinho, da internet, rede social, para, respira, sede indulgente. Ah, mas o papel está todo riscado, mas tem uma pontinha ali, ó, que dá para ver, até porque somos seres que viemos de um ser chamado Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se viemos de Deus, nós temos partículas divinas em nosso ser. E uma hora aquela partícula irá brotar, irá brilhar. Ah, mas não presta, nasceu errado. Não somos máquinas, somos seres mutáveis em evolução. Tudo que a gente acusa outro que o outro faz, a gente já pode ter feito e pior, porque sabemos que existe uma lei chamada de reencarnação, senhoras e senhores. Então vamos parar de vez de julgar. Porque hoje quem comete erro já fomos nós no passado. Porque o hospital está lotado de pessoas sofrendo, não por acaso, mas para um cumprimento de uma lei chamada causa e efeito. Porque não há uma folha de uma árvore que caia sem a permissão de Deus. Deus não quer o mal, Deus não quer ninguém sofrendo ali nos hospitais. Eu agora mesmo estou com um amigo querido no UTI, acabou de fazer uma ponte safena. Minha idade, 44 anos. Mas ele sabe que ele vinha tendo uma vida desregrada na saúde, só pensando em trabalho, 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 não fazia uma caminhada, muita bebida alcoólica. Eu não vou citar nome, eu não quero aqui o exemplo científico, pelo amor de Deus. Porque a gente precisa cuidar dessa preciosidade que é o corpo para alimentar a alma. A gente precisa lembrar, qualquer coisa, consulta aqui a doutora Silvia. Ela vai dizer as dicas, uma alimentação saudável, procurar uma caminhada, beber mais líquido, evitar, né, a bebida alcoólica. Então, isso tudo, minha gente, é um resumo, até porque precisamos ser indulgentes conosco também. Se cobra, se machuca, mas o que você está fazendo? Não é só cobrança, é o despertar para seguir. E aí esse exemplo magnífico
Para mim é a parábola mais magnífica, que chama a parábola do bom samaritano. Quem de nós aqui vai parar agora na rua e vai acolher uma pessoa maltrapilho? Não vai, minha gente. A gente está aqui na teoria, mas a prática é muito diferente. E isso é que é a caridade verdadeira. Porque ele está sendo benevolente, ele está sendo indulgente, ele não sabe nem quem é. Pode ser que essa pessoa até tivesse assaltado, batido na mãe dele, mas ele não sabe, ele não quer saber, ele quer ajudar. E fez o que fez. Só resumindo para quem não lembra, passou ali o sacerdote, o fariseu. Nada fez. E aí, passou 2 religiosos, aí passa o terceiro, que esse é o samaritano. Por que samaritano? Porque nessa época, até hoje, havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Rixa de guerras. Para quem não sabe, ainda existe na região Samaria com 500 pessoas, viu? Então hoje ainda existe 500 samaritanos no período atual. E aí o samaritano, que era muito criticado, Jesus criou essa parábola porque ele perguntou: mestre, quem é o meu próximo? Aí no final ele contou toda a história e disse que passou, né, o levita, passou o sacerdote, vamos botar hoje, passou o orador espírita, passou o padre, tem que me incluir primeiro, passou o orador espírita, o padre, o pastor, o budista, o hinduísta, shintoísta, não importa a religião, mas passaram 2 religiosos e nada fizeram, passou assim, reto. E aí vamos nos dias atuais, passou um excluído, bota aí qualquer excluído que vier na sua cabeça, uma pessoa que é renegada pela sociedade, pode ser também um ateu, passou ateu. E ele parou e olhou. Primeiro foi a empatia, né? A indulgência tem muito a ver com a empatia. Se fosse eu nesse lugar, eu queria ser ajudado? Eu deveria ser ajudado? Sim. Porque esse jovem aí, ele simplesmente foi assaltado e foi açoitado. Ele era uma vítima. Então ele foi empático e indulgente. E começou limpeza. Só para resumir, ele fez tudo. Até porque hoje a gente vai lá dar um pãozinho, ok. Mas sabe o que ele fez? Ele limpou as feridas, colocou no seu transporte, levou até a hospedaria, pagou a hospedagem e ainda disse: olha, aqui para comprar os remédios e amanhã eu volto para saber se está precisando mais alguma coisa. E aí, minha gente? E no final Jesus ainda pergunta: e vocês, o que me dizem? Quem foi que acertou dos 3? E a rixa era tão grande que eles nem pronunciaram o nome samaritano, que eles não queriam falar. Que é um pecado, era um pecado. Aí, aquele que agiu com misericórdia, veja. Jesus dá uma lição de vida eterna e mesmo assim ainda não... E até hoje, né? Passaram mais de 2000 anos, até hoje não cravou no nosso coração a informação. Não cravou. Não tem como não falar de indulgência sem lembrar da mulher adúltera. Pode ser mulher, pode ser homem, mas na época, hoje o mundo, né, a questão do machismo, mas nessa época. Quer dizer que esses homens ao redor aqui nenhum traíram, será? Que é tudo santo? Aí quando Jesus, naquela força, naquele olhar magnético, e disse: atira a primeira pedra, agora só quem não tiver defeito. Aí começou a cair a partir dos mais velhos. Quanto mais velho, mais besteira fez na vida. Se a gente faz hoje, imagina, ó, 2000 anos atrás. Mulher, onde estão os seus acusadores? E ela lá já aguardando só a primeira pedrada. Porque não é cestinho não, minha gente, era pedra. É do tamanho desse copo aqui. Bastava uma que já matava na hora. Era a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, código de Hammurabi. E é lá, ó, eu tenho o meu direito de apedrejar. Porque essa mulher estava em adultério. Cadê? E os seus defeitos? Atira. Agora só atira se não tiver defeito. Eu quero ver. Começaram a soltar. Porque falou um ser chamado Jesus, aquele governador do planeta que tem a moral de olhar no olho e dizer assim: eu bato no peito e digo, eu cheguei lá. Porque Deus não criou Jesus no estalar de dedos. Jesus foi como nós, simples e ignorantes, porque Deus é justo para com todos.
E a criação é igual. A semeadura é livre, mas e a colheita? Que caminho você está percorrendo? Olha aí. Na dúvida, o que Jesus faria em seu lugar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Nessas coisas. Por isso. Está lá em João. E aí o Sermão do Monte, maravilhoso, né? Uma imagem só para ilustrar. Falar que os principais está em Mateus capítulo 5, ó, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse que faz parte da lição do Evangelho são os misericordiosos. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por que eu coloquei a imagem de Gandhi? Porque tem uma frase belíssima de Gandhi que ele diz: hinduísta, outra religião, não seguiu os preceitos do cristianismo, mas entendeu a mensagem de Jesus e, como um espírito evoluído, captou e disse: podem se queimar todas as obras, e se restar somente o sermão da montanha, nada se perderá. Veja que humildade em aceitar informação de outra religião, mas reconhecendo que o sermão da montanha está reunido. Isso aqui, minha gente, é 1% do sermão da montanha, viu? Bem-aventurança, sermão da montanha, muita informação, muita coisa. E muita coisa que a gente não sabe, nem que foi traduzido do aramaico e nem que foi passado para a gente. Imagina o que Jesus não passou naquele sermão, naquela época. Quantas lições de caridade, da benevolência, indulgência, perdão. E aí, o reconhecimento desse grande sermão. Com o único objetivo, é isso aqui, ó, atingirmos a evolução. Somos todos uma família universal. A ideia é essa. É darmos as mãos, observa, estão de mãos dadas. Darmos as mãos para evoluirmos. E passarmos etapa a etapa. No momento o planeta está aqui, expiações e provas, já foi primitivo, depois será regeneração, felizes e celestes. O próprio nome regeneração já diz. Né? Vamos comparar com um acidente. A pessoa está no carro, está sendo imprudente. Está ali, ela primitiva, né? Bateu, pá. Vem agora o quê? O sofrimento. Expiações e provas. Então, o carro imprudente estamos num planeta ainda imperfeito, planeta primitivo. Estou dando um exemplo para a gente entender mais fácil. No momento que há a batida no carro, pela imprudência, por sermos primitivos, há o quê? A dor. E é o que estamos vivendo hoje. Basta ir nos hospitais, observar guerras ainda, século XXI com guerras, minha gente. A dor ainda batendo na porta do ser humano. Quantas coisas. Por causa da expiação e prova do que nosso espírito vem fazendo no passado. E vem os resgates. E aí está lá no hospital sofrendo, morrendo de dor. Mas começa a refletir na vida, foi freado, Deus deu uma moratória, não morreu, não desencarnou, mas está no hospital refletindo. Será que eu fiz certo em beber e dirigir e acelerar? E ali, olha, e vindo remorso, o pensamento e as feridas começaram a se curar, mas ainda dói. Regeneração, ó. Está se regenerando, mas ainda há o corte. É bom saber isso. Que você está melhorando, mas ainda existe a ferida. Agora a ferida está completa, estou em casa e não vou mais pegar bebida e direção. Agora eu sou feliz. Olha aí, o bem prevalece, o bem predomina. Entendemos a lição de Jesus e praticamos. Mas, naquela bondade e felicidade ali em casa, pode ser que 1 milésimo de segundo passe na cabeça dele assim: eu vou beber e dirigir. Eu vou beber e dirigir. O pensamento, ó, 1 milésimo, bóson de Higgs, assim, ó.
1 trilionésimo de segundo. Ele é feliz, mas não é perfeito. Porque se você pensou algo que não esteja dentro das leis de Deus, é porque você ainda tem um pinguinho de imperfeição. Aí quando você consegue burilar e peneirar e tirar essa imperfeição até do pensamento, aí, meu amigo, você é celeste. É o nível de Jesus. Então a gente passou de primitivo, expiações e provas, regeneração, felizes e celestes, onde a pureza predomina, onde seremos engenheiros planetários, convidados a governar planetas também. Por que não? Porque há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus disse, não foi eu nem Silvia, tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais. Olha que maravilha. E aí poderemos chegar no nível aí, construtor planetário, um engenheiro, como Jesus foi no nosso querido planeta, onde há bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, e cada galáxia há trilhões de sistemas solares, e não podemos questionar que há vida em outros planetas. Ah, mas eu mandei uma cápsula e não viu. Sim, mas só existem 3 dimensões? Altura, largura e espessura. Existem mais dimensões, como a dimensão espiritual, que é morada também. Os espíritos também têm suas moradas. Mas aí depende de você. A gente está passando um recado. Jesus passou o recado há mais de 2000 anos, mas o caminho quem vai escolher é você. Essa história de, me dê a mão e me puxe, não existe, porque existe uma lei chamada livre-arbítrio. O poder está nas suas mãos. Para bater o martelo nessa questão do livre-arbítrio, eu gosto sempre de exemplificar como pai, que sou e vários são. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos, está fazendo faculdade de Direito, mas eu já fiquei fazendo tarefinha de matemática com ela. Filha, entenda, por favor. E ela entendia comigo ali e eu ia receoso levá-la na escola sabendo que ela ia fazer a prova de matemática, mas até que ela está em humanas, ela reconhece que é péssima em matemática. Agora veja bem, veja que exemplo maravilhoso. Eu, como pai, queria estar lá segurando a mãozinha dela e fazendo cálculo. Deus quer isso de nós. Mas Deus, inteligência suprema, é o justo dos justos, perfeição. Ele, no momento que ele cria uma lei, ele tem que respeitar a própria lei. E a lei é livre-arbítrio. Faça o que quiser. Escolha o seu caminho. Então eu passei madrugadas estudando com minha filha, mas na hora ela é quem vai dizer. Ela pode simplesmente rasgar a prova, sair, jogar dominó, faltar, tentar e errar. É normal tentar e errar. Mas observe que nós, como pais, queremos o melhor, mas não temos como segurar a mão. Nós damos o suporte. E qual o suporte que Deus nos dá? Uma família, dá um centro espírita maravilhoso, com assistência, guias espirituais maravilhosos, o anjo da guarda, sempre assoprando no nosso ouvido. Olha, não faça isso. A voz está lá, mas no final é você que escolhe. O poder está nas suas mãos. E aí? Dá para ler? Dá para ler? Primeiramente, parabéns mais uma vez. Encheu a casa, parabéns para quem está essa hora na internet. Muitos, com todo respeito, mas muitos já estão aí lotando os bares, né? Mas faz parte, é o livre-arbítrio. E não estou aqui para julgar. Cada um escolhe o seu caminho. Pode ser que seja uma comemoração justa, né? Passou aí num concurso, tem que comemorar. Mas quem está aqui, o que viemos fazer? Olha, não adianta, eu estou fazendo uma prática, viu? Eu fiz isso recentemente na Federação Espírita, fiz isso na Casa dos Humildes. Pode dar o tema que for, dá o tema aqui, ó. Bota o tema mais complexo que for, mas vai ter essa perguntinha, sabe por quê? Não adianta aqui a gente estar estudando, seja qual for o tema, para esquecer e voltar para casa e continuar a mesma coisa. Se eu briguei com o vizinho, amanhã eu brigo de novo. Se eu gritei com a mulher, eu grito de novo. Se eu xinguei no trânsito, eu xingo de novo. Olha, o momento agora é de reflexão, é introspecção de cada um que está aqui. Lembre de Santo Agostinho, ele anotava. Não precisa anotar, mas memorize. Sabe por quê? As leis de Deus estão na nossa consciência, a gente sabe.
Na hora do travesseiro vai vir aquela coceirinha. Meu Deus. Vou dar um abraço no meu filho, porque eu fiz uma carinha quando a sopa caiu em mim. Aí eita, eu vou dar um abraço nele quando voltar. A gente fica aqui na coceirinha, porque né, eu fui oferecer a sopa, ele não, aí empurrou, aí me deu um banho de sopa. Na hora a gente respira fundo, mas passou, porque eu sou imperfeito. Passou pela minha cabeça, viu aquela raiva. Aí eu tive que tomar banho e trocar de roupa, por isso quase que me atraso. Eu gosto de chegar meia hora antes, mas foi a sopa, viu? E aí? Estão se esforçando para serem melhores amanhã do que fomos ontem? Fomos hoje, estamos sendo agora. Olha, muita gente gosta de ficar relembrando o passado e sofrendo. E outros são aventureiros e só querem pensar no futuro e ali a Mega Sena já está pensando na Mega Sena da virada. E não é à toa que o agora chama-se presente, porque é uma dádiva. Vamos focar no agora, porque quando a gente foca no agora, a gente não sofre as mazelas do passado, nem vive as ilusões do futuro. Pé no chão, mente sã, corpo sã. Antes de falar, pense. Eu vou magoar? Eu gostaria de receber essa verbalização. Antes de atuar, pense. Eu gostaria de receber isso. Indulgência. Empatia, indulgência, benevolência estão todos coligados. E a formiguinha? É o grande exemplo aí, é o esforço. Esforço, até porque está no estudo do Espiritismo. Espírita não é santo. O verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pelo seu esforço diário, da vigilância e oração. Não está dizendo da perfeição. Eu estou falando de espírita, mas você que não é espírita e está assistindo, não tem problema. Qualquer um foi encarnado, seja qual for a religião, tem que ter isso aí. Porque é esse esforço que vai dizer qual caminho eu devo seguir. Se o caminho melhor... A matemática explica que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Para que eu ficar andando em círculos? E a gente sabe que andar em círculos, assim, a gente tem aqui. A evolução é aqui. Mas a gente, pensa errado, faz errado, comete erros e fica aqui. Fica aqui. Podendo fazer o bem, indulgência, benevolência, perdão das ofensas, caridade, até chegar aqui. Essa pergunta tem que fazer diariamente. Já perdoou aquele que te magoou? Pediu perdão a quem ofendeu? Vou pedir perdão ao meu filho quando chegar em casa, porque eu fiz uma carinha feia para ele assim. Vou. E brincadeiras à parte, senhoras e senhores, não deixem para o Natal. Eu estava lá na Federação Espírita e eu fiz essa mesma pergunta. Certo. E aí, eu fui bem enfático nisso aí. E acho que faltava um mês para o Natal, novembro, né? E eu disse, não espere para o Natal, né? E muitos nem esperam o Natal, estão nem aí, continuam brigados, né? Mas não espere. Até porque ninguém sabe o dia de amanhã. Tava meu amigo super saudável, viajando a trabalho. Uma falta de ar. Chegou no hospital 60% da... Como é que chama o nomezinho da respiração? Daqui, bota o dedo assim. Do oxímetro. Saturação, estava 60%. Foi entubado direto. Porque a partir de 90 já é grave, 80 foi entubado direto, passou 15 dias com o tubo inconsciente, aquele mesmo tubo que a gente presenciou naquele período terrível de pandemia. E aí, do nada. Então a saúde física ninguém sabe, e você vai ter que esperar até o Natal. A gente vive num mundo que eu não sei o que vai acontecer aí, Deus me livre, uma bala perdida. Também não vamos ficar com medo e sem sair de casa, né? Se estamos no mundo, temos que ser do mundo. Com a consciência tranquila, pé no chão, fazer a nossa parte. O que vier, que venha, mas que estejamos com a consciência tranquila do dever cumprido. No mínimo disso aqui.
do esforço. O esforço, eu tentei, eu me esforcei. Então não deixe para o Natal. E aí, após concluído, em novembro, lá na federação, vi uma pessoa com lágrimas nos olhos, me chamou para o canto e disse: olha, muito obrigado. Eu agora vou seguir o seu conselho e vou ligar para uma amiga minha de trabalho que eu estou brigado com ela. Era minha melhor amiga e a gente brigou sério mesmo. E ele foi, eu disse: faça agora. Não deixe para amanhã, faça agora. E aí ele foi em outro momento e disse com um sorriso nos olhos: ó, deu certo, ela me perdoou, voltamos aí à amizade, né? Então agora, a hora é agora de reconciliar. Como está a prática da humildade, né? Importante, e a gente tem um exemplo, o guia Jesus. Na dúvida, o que Jesus faria em seu lugar? Imagina o mestre dos mestres, o rei dos reis, que escolheu uma manjedoura, ele simplesmente lavou os pés. Senhoras e senhores, estamos falando pés de 2000 anos atrás. Pés encardidos, fedorentos, sanguinolentos, porque eles andavam praticamente descalços pelas pedras, pelas ruas, e foi lá lavar os pés. Dando a lição de vida eterna da humildade. Não, se eu sou mestre, estou lavando os pés. Se o mestre lavou os nossos pés, o que devemos fazer? Né? E aquela arrogância no ambiente de trabalho: agora eu sou o chefe, faço o que eu mando. Uma pessoa porque ganha um pouquinho menos que eu, já olha assim, empina o nariz, meu carro é melhor. Que é isso? Então a gente precisa exercitar e praticar a humildade sempre. E a fé? Olha, essa imagem cuidado, atenção ao coração. Só precisa disso, minha gente. Isso é o grão de mostarda. Porque ele disse: basta que a sua fé seja assim, ó. E a gente não tem. De um grão de mostarda que diga aquela montanha, vá. Quais são as montanhas? Os problemas, as dificuldades, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de fazer o bem, a dificuldade de melhorar. Ah, mas eu erro porque eu sou imperfeito. Sim, mas você é imperfeito, mas agora você é um imperfeito com conhecimento. Você está adquirindo conhecimento, principalmente do Evangelho. Suas responsabilidades estão aumentando. Eu lembrei disso, um colega uma vez que disse: eu nunca falo para ninguém que eu sou espírita, que eu acho muita responsabilidade. Eu disse: rapaz, aceita tudo, pratica, vai. Mas ele disse: não consigo dizer. Porque é muita responsabilidade, mas independente de religião. A gente teve um ser chamado Jesus, que passou para a gente os ensinamentos de vida eterna. A partir dali, se a gente já leu, a gente está com a carga pesada. A gente tem uma responsabilidade de procurar agora praticar. E uma das práticas é essa aí, ó, que a gente não tem. Vai estar tudo errado, está tudo ruim. Calma, e a fé? A minha família ela é dividida. A família do meu pai é toda católica, a da minha mãe é toda espírita. E a pessoa de maior fé que eu conheci na minha vida foi a católica, a minha querida avó, desencarnada, Marinha Araújo. E era uma fé fantástica. Ela chegava lá, a gente ia para consultar, ela: pra que choro? Fique calmo, vai dar certo. Deus não vai abandonar. Era aquela fé segura, da tranquilidade, o olho, você sentia no olhar ali a fé. Então não quer dizer nada com religião, é o coração, né? E aí relembrar sempre dessa imagem, né? Que aí, quando a gente for lembrar de Jesus, não lembrar da cruz, daquele momento, mas sim da manjedoura, que é o momento que ele veio trazer ali ao mundo as boas novas. A caridade, a indulgência, a benevolência. A humildade, olha o local, né? Ele poderia escolher um palácio. Um palácio, filho de rei, mas uma manjedoura. E nessa imagem de Jesus, para que possamos refletir que nada é fácil. A teoria é maravilhosa, mas para a gente começar a colocar em prática, vamos um passo de cada vez. Vamos voltar para casa hoje refletindo. O que foi que eu fiz ontem que não agradou meu próximo? Que não agradou a mim? Se deixar de agradar uma pessoa, já está em equívoco. Porque a gente tem que viver em harmonia com todos.
a harmonia universal. Está aí o nosso governador, ó. Está sempre. Ele está presente nesse momento. Nós somos tão imperfeitos que nem podemos senti-lo. Já pensou ele aqui, ó, feliz em ver-nos, saber que nesse período aí tão importante que é a Páscoa, que ele é relembrado como aquela ressuscitação, a renovação, que possamos nos renovar diariamente. Renovar de forma que apaguemos tudo de ruim e mostremos tudo de bom que há no nosso coração, porque se somos partículas de Deus, temos sim, basta despertar. E como é que vamos despertar isso em algo tão imperfeito, uma matéria ainda tão densa? Na dúvida, lembra da música, o que Jesus faria em meu lugar? E Jesus disse, ele deu a receita de bolo, e é uma receita de bolo, daquele bolo fantástico que quem comer jamais sentirá fome. Daquela água maravilhosa. Quem assistiu o filme Ben-Hur? Levanta a mão. Ben-Hur. Aquela água que ele deu para ajudar Ben-Hur, que curou ele. Aquela água, aquilo é uma ficção, mas Jesus fez isso com muitos, né? Com os leprosos, os excluídos. Aquela água da sede, e ele deu essa receita com apenas 2 frases, que está resumido todas as leis e o profeta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Basta isso. Refletir nessas 2 frases. E a partir de agora, vamos voltar para casa lembrando somente dessas 2 frases. E com a prática dela e nosso esforço e a indulgência, lembrar de que isso aqui não é apenas um pontinho no papel. Isso aqui é um papel maravilhoso que, antes de tudo, merece nosso respeito. Que assim seja. Então, meus amigos, quantas reflexões importantes, né? Que imagens lindas, lindas para que nós fiquemos com essa associação dessas palavras tão importantes que o nosso amigo nos traz e essas imagens tão lindas de Jesus, né? E é mesmo, esse momento de Páscoa, né? Eu vi, essa semana, eu vi uma imagem linda que refletia sobre a Páscoa e dizia, né? A imagem tinha primeiro ali os ramos, né? Jesus entrando em Jerusalém, sendo ovacionado. Depois vem ali a coroa de espinhos, a cruz e aquela pedra se abrindo. Veja, em uma semana houve todo esse percurso, né? De ser ovacionado até a crucificação e a ressurreição, né? Mostrando que para muitos era o fim, era o começo para Jesus em muitos aspectos, né? Mostrando o mundo. Então, que a gente possa refletir nesse momento de Páscoa, esses passos aí, né? Que muitas vezes na nossa vida a gente está assim, vivendo um momento glorioso, mas a gente precisa de indulgência, né? Se a gente... Olha, quando ela falou de Páscoa, eu até separei aqui antes. Eu tenho que mostrar uma imagem. Eu vou voltar para essa. A gente tem que terminar com essa imagem. Mas eu assisti um filme recentemente e eu preciso só mostrar isso aqui. Não como... Cadê? Por favor, me perdoe, mas eu vou comentar sobre isso aqui. Para mim é muito sério. Eu sou fã desse seriado, mas eu fiquei triste quando eu assisti esse último, porque eu acho que é uma imagem que eu discordo, meu coração diz, eu discordo de Jesus, porque no filme ele tira um chicote, como está aí. Não é algo... Isso quando a gente traduz do aramaico, tem muita metáfora, minha gente. Aí tem que falar os chicotes, imagina, o olhar de Jesus era um chicote. O magnetismo que ele tinha, ele não precisava de um instrumento desse, que é um instrumento muito imperfeito, entendeu? E ele simplesmente sai quebrando tudo, derrubando as barracas. Será que ele está sendo indulgente? Porque por mais que ele esteja criticando o comércio nos templos, tem gente que está sobrevivendo ali, que nem sabe, ou então culturalmente está ali vendendo, e aquilo que ele está derrubando era para o sustento dos filhos.
E ali ele até com os animais não trata bem. Vai, você sei o quê. Então, essa imagem, assim, eu não quero, independente de religião, não quero ter essa imagem de Jesus. Porque isso é da Páscoa. Então, eu lembrei agora, eu queria fazer essa reflexão de que, não sei se todos aqui são espíritas, mas como espírita, defenderei até o final Jesus benevolente, indulgente e perdão das ofensas, jamais com o chicote na mão. Então eu vou voltar para essa imagem aqui, isso aqui. Obrigado. Importantíssimo. A gente pode depois até conversar sobre isso, né? Que representa, porque tem toda uma explicação de como foi essa passagem de Jesus, que com certeza Jesus colocaria a perder tudo o que foi, né? Toda a sua imagem. Não foi dessa forma, sem dúvida. Então, queridos, que fiquemos com essa imagem incrível, maravilhosa de Jesus e que possamos ter essa paz no nosso coração, que é bem para isso, né? Tem alguém vindo à casa a primeira vez? Você, qual é seu nome? Adriana, seja bem-vinda. Você também? Não? Você já veio? Certo. Seja bem-vinda à nossa casa, Adriana. Você? Inaldo, seja bem-vindo à nossa casa. A gente tem o hábito de ofertar o evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? No final aqui bem receber. Nós temos reuniões de estudo do Livro dos Espíritos e do Céu e Inferno nas terças-feiras. Na quarta, a gente tem o estudo do EGE e do EAD, um estudo mais aprofundado da doutrina. Quinta, nós estudamos o Evangelho. E no domingo, a gente tem a evangelização infanto-juvenil. Se quiser trazer as crianças, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Lembrando que a gente tem o nosso seminário, que já estamos vendendo os ingressos, tá? Vai ser dia 30 de agosto. As Cartas de Paulo, que vai acontecer na MV Empresarial, é um evento maravilhoso. A gente vai estar recebendo o Vitor Hugo, lá de Minas, o professor Severino Celestino e o Álvaro Mordecai, também lá de São Paulo, tá? Então, é um dia muito grandioso para a nossa alma, sabe? Ouvir, e a gente vai estar estudando as cartas aos Coríntios 1 nessa oportunidade. Então, toda a verba, né, toda a renda vai ser para a construção da nossa sede do Caminho do Bem, tá bem? Então, vamos fazer a nossa prece. Boa Páscoa para todos. Comam chocolates com moderação. Cuidado. Cuidado. O dia não acaba amanhã. Mas vamos principalmente confraternizar, né? Com aqueles que estão ao nosso redor, com muito amor, com muito carinho, muita afetividade, lembrando o nosso mestre. A gente vai ter passes agora, tá? Para quem quiser. Pedir para o nosso amigo fazer a prece, por favor. Nos concentrar, lembrando dessa imagem maravilhosa de Jesus, aquele que veio com a grande missão de trazer o amor, a revelação do amor, de acabar de vez com o ódio da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, código de Hammurabi, simplesmente com aquelas duas frases: amando ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, observando que as duas frases contêm a palavra amor. E que possamos refletir diariamente nas nossas ações, refletir na lição da noite de hoje, com o único objetivo, Senhor, sabemos que estamos todos aqui nesse momento, que o objetivo é único, é a felicidade. E discordando do poeta Vinícius de Moraes, que dizia: tristeza não tem fim, felicidade sim. Estudando os ensinamentos de Jesus, sabemos que a felicidade é o nosso objetivo, a felicidade é eterna. E a tristeza, sim, é passageira. E tudo de ruim que estamos passando, saibamos que é algo para engrandecer o nosso espírito. Foi o que eu conversei com meu amigo que está exatamente na UTI nesse momento, que disse: imagina que nesse momento você está fazendo um mestrado espiritual.
toda dor e sofrimento que está sentindo é para o seu próprio bem. E que possamos passar esses momentos de dificuldade com paciência, com resignação, nunca esquecendo do próximo, procurando ser melhor amanhã do que somos hoje. Pedimos, Senhor, que abençoe todos os lares das pessoas aqui presentes, os espíritos que vieram para cá para tratamento espiritual, nossos familiares, mas também estenda para todo o planeta, principalmente nas zonas de guerra, ali na Palestina, ali na Ucrânia, que eles possam receber nosso singelo sentimento, para que um dia possamos todos de mãos dadas, com o único objetivo, que é o amor universal, que Jesus nos ensinou, que assim seja.